Boa tarde a todos. Tá eu e o Erison, meu nome é Raidson, né? Tá eu e o Erison. Aqui a gente vai dar continuidade à leitura e discussão do livro 2 da Ética Nicômaco. Está no último tópico aí do livro 2. Hoje a gente termina esse livro. E o último encontro do ano, né? Porque a gente vai voltar com o livro 3 só ano que vem. E o Aristóteles aí tá falando, né, da excelência moral, que a excelência moral é um meio termo, e a gente vai dar continuidade a esse assunto. Quer começar a ler, Alisson, ou eu leio? Tanto faz, eu posso começar se quiser. Pode ser, então. Então, vamos lá. É, Já explicamos suficientemente, então, que a excelência moral é um meio termo e em que sentido ela o é. E que ela é um meio termo entre duas formas de diferença, ou melhor, de deficiência moral. Uma pressupondo excesso e a outra pressupondo falta. E que a excelência moral é assim porque sua característica é visar as situações intermediárias nas emoções e nas ações. Por isto, ser bom não é um intento fácil, pois em tudo não é um intento fácil determinar um meio. Por exemplo, determinar o meio de um círculo não é para qualquer pessoa, mas para as que sabem, da mesma forma, todos podem encolerizar-se. Desculpa, é exatamente isso. Da mesma forma, podem encolerizar-se, pois isto é fácil, ou dar ou gastar dinheiro, mas proceder assim em relação à pessoa certa, até o ponto certo, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa. Não é para qualquer um, nem é fácil. Portanto, agir bem é raro, louvável e nobilitante. Quem visa ao meio termo deve primeiro evitar o extremo mais contrário a ele, de conformidade com a advertência de Calipso. Mantém a nau distante desta espuma e turbilhão. De dois extremos, com efeito, um induz mais em erro e o outro menos. Logo, já que atinge o meio termo, já que atingir o meio termo é extremamente difícil. A melhor, a melhor entre as alternativas restantes, como se costuma dizer, é escolher o menor dos males. E a melhor maneira de atingir este objetivo é a que descrevemos. Mas devemos estar atentos aos erros para os quais nós mesmos nos inclinamos mais facilmente, pois algumas pessoas tendem para uns e outras para outros. Descobri-lo-emos mediante a observação do prazer ou do sofrimento que experimentamos. Isto feito, devemos dirigir-nos resolutamente para o extremo oposto, pois chegaremos à situação intermediária, afastando-nos tanto quanto possível do erro, como se faz para acertar a madeira empinada. Tem uma nota de rodapé aí, esse número 61, né? Tem Cadê? um Do Calypso. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Eu tenho interessante. a obra original, né? Aí diz assim: Homero, Odisseia, livro 12, verso 219. Oh, perdão. 61, 61. Hum, é isso mesmo. É isso mesmo. Só que aqui aparece 61, aqui no livro aparece 79, engraçado. No texto da Odisseia que chegou até nós, estas palavras são ditas por Odisseus, transmitindo ao seu timoneiro a advertência de Circe e não de Calipso, no sentido de evitar o remoinho
Caríbides, que sorveria a nau e seus tripulantes e dirigi-la para as proximidades do monstro Sila, que devoraria apenas alguns deles. Curioso, né? Aqui ele continua falando do meio termo, né, nesse primeiro parágrafo aqui que você leu, que o meio termo, ele está, a excelência moral, ela está entre, né, duas formas de deficiência moral, né? Entre dois extremos, por assim dizer, né? Exatamente, a Dois deficiência e extremos. o Um excesso, extremo né? é o excesso e outro extremo é a falta. Só que isso ele está falando sempre em relação às emoções e às ações. É muito interessante que ele fala, entendeu? Que as emoções e as ações elas estão diretamente conectadas, mas de alguma forma é como se a gente pudesse ponderá-las. É como se a gente, a nossa racionalidade fosse capaz, né, de meio que não é que ir contra as emoções, mas de, como é que eu posso dizer? De ponderar mesmo, de parar e analisar, etc., e ver se aquela é a emoção correta que eu tenho que ter para determinada ação, né? Eu acho isso bem interessante, porque coloca um aspecto que muitas vezes vai ser negligenciado por boa parte da tradição filosófica ocidental, que é o aspecto dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? E isso gera um problema gigantesco para a filosofia moderna, tal qual a filosofia kantiana, Isso é verdade. que é o problema da motivação moral, né? Ah, eu posso até saber que isso é correto do ponto de vista moral, mas o que é que me faz querer, né, agir dessa forma? Por que eu quero agir, né, da forma moral se, né, eu me sinto melhor de outro modo, né? Porque, né, a outra forma é uma forma, né, que me trará mais vantagens, né? No Brasil mesmo, meu Deus do céu, né? O Congresso fez nessa semana, na calada da noite, né? Então, fazendo a votação deles lá, né? Exatamente, entendeu? Então, Uhum. isso tudo são, como é que eu posso dizer? Né? São indícios né, desses questionamentos que atacam essa teoria moral kantiana, né? Mas quando a gente está olhando para Aristóteles, eu já diria, ó, aquela galera ali não está muito. Eles estão com sentimento, está tudo errado ali. A intenção, o sentimento, né, a ação, tá tudo vicioso. Né? É, o, a, a ética clássica, né, ela é voltada para os desejos, para as paixões, para as emoções aqui, como o Aristóteles coloca, né, claramente aqui no texto. Tudo está relacionado ali às emoções, né, até as faculdades, as disposições, tudo mesmo está relacionado com as emoções que ele considera ali como sendo com várias, né, por exemplo, os desejos, a que mais? A saudade, a inveja, o ciúme, a alegria, a cólera, a temeridade, o ódio, a piedade e, de um modo geral, os outros, né, os outros sentimentos que estão acompanhados com o prazer e o sofrimento, que ele fala muito, né, do prazer e sofrimento aí. Então, de fato, tudo isso que ele está dizendo aqui é para, como você disse, na modernidade é um problema, né? Porque hoje em dia parece que eles estão querendo excluir a questão das emoções, né? E ficar mais com a razão mesmo, muitas vezes. Então, a gente sabe que a emoção, ela faz parte também do agir ético da pessoa, né? Ela tem a participação dela, a importância dela, né? Como o Aristóteles aqui bem coloca, mas só que no caso, acho que para o Kant isso daí já é um problema, né? Essa questão da emoção aí, que é mais a razão mesmo, né? Você, Exato, exato. E aí, né, é como se as emoções ela fosse um impasse a agir moralmente correto, né? A se sim, agir de forma moralmente correta. É um problema gigante, diga-se de passagem. é. Aqui ele diz, ele dá, é como se ele estivesse justificando o fato dele acreditar que a excelência moral é um meio termo, ele diz assim, ela é um meio termo entre duas formas de deficiência moral,
um pressupondo o excesso e outro pressupondo falta, né? E que a excelência moral é assim, né? Ele está dando uma explicação. Por que ela é assim? Ela é assim porque sua característica é visar as situações intermediárias nas emoções e nas ações. Isso eu achei interessante, né? Que as ações intermediárias das ações e emoções. Por isso, ser bom não é um intento fácil, pois em tudo não é um intento fácil determinar o meio. Por exemplo, determinar o meio de um círculo não é para qualquer pessoa, mas parece que sabem. Da mesma forma, todos podem encolerizar-se, ficar com raiva, né? Pois ficar com raiva é fácil. Ou dar a gastar dinheiro, mas proceder assim em relação à pessoa certa, até o ponto certo, no momento certo, pelo motivo certo e da maneira certa, não é para qualquer um, nem é fácil. Aqui é como se ele quisesse dizer assim: olha, todo mundo pode ficar encolerizado, todo mundo pode ficar, pode gastar dinheiro, mas agora fazer isso de uma maneira controlada, no tempo certo, da maneira certa, com as pessoas certas, isso não é para qualquer pessoa, porque agora a pessoa que se encoleriza por tudo, fica com raiva por tudo, não pode ouvir nada e fica com raiva, ou que não pode pegar nenhum dinheiro, está cheio de dívida, ao invés de pagar suas dívidas, prefere gastar todo o seu dinheiro, né? Então, esse tipo de pessoa aí, opa, já está fora do meio termo, ou já está fora daquilo que é considerado aceitável, né, por ele. Já, já é uma pessoa concupiscente, né? Sim, sim, sim. Isso é interessante. Não é para qualquer um nem é fácil. Portanto, agir bem é raro, louvável e nobilitante. Quem visa ao meio termo deve primeiro evitar o extremo mais contrário a ele, de conformidade com a advertência de Calipso. Jorge mandou mensagem dizendo que ele acordou agora, ó, acredita? Dorminhoco. Dormiu, cara. Jorge Dorminhoco. Acorda. Lá o quê? Lá são quase 10 horas da noite, não é isso? Não, lá vai dar 9 horas. 9 horas, né? É, parece que é 9 horas. Ah, deve ser ele aí pedindo para entrar. Bora ver aqui. É ele mesmo. Cadê Eu ele? Ué, cadê o homem? Deita ele aí. Ah, tá aí, tá aí. Bom dia, Jorge. Oi, Bom dia. olá, bom dia. E aí, já pegou no sono, rapaz? Ah, É terrível, Hã? mas foi Jesus, quem é isto? Ah, são colegas meus. Ai, Que agora foi? não estou. Foi uns colegas meus que apareceram agora aqui, aqui no coisa, aqui em baixo. ah, Mas não é para entrar nada. É uma mensagem qualquer, mas agora não. Ahm, epá, encostei-me às 6 da tarde, ou às 6h30 da tarde, 18h30, não é? Pronto, e não pode ser. Desculpem, pronto. Ah, Entra tranquilo. agora e acabou-se. Relaxa. Pronto. Relaxa. a Eu gente- também tô com Estou em sono. quê? Ai, agora estás com sono. Pois. Eu também, vai, porque eu tô com sono mesmo. Eu tô com sono. Essa Boa, foi isso uma é semana bom. puxada para mim, Jorge. Essa foi a semana Sim, puxada para mim. Eu viajei, eu fui para Minas Gerais, fui fazer a prova lá para a bolsa, para pegar a bolsa. Em então, 3 horas, em 3 horas eu escrevi 8 páginas. 4 páginas para fundamentação da metafísica dos costumes do Kant e 4 páginas para as meditações metafísicas do Descartes, para falar sobre o problema do mundo externo, como Descartes sai do solipsismo e como Kant caramba. vem com a teoria dos imperativos. 4 páginas Porra. para cada um.
Não era eu. Esse gosta de escrever, né? É. Modernidade, irmão. Caiu na modernidade é comigo, rapaz. Modernidade. Eu gostava, quando era na graduação, eu gostava da modernidade. Gostava de estudar moderno. Então, está ao alcance. Uhum. Eu, Bem, eu te mandei. Sai. Eu vi agora. Mandei uma prova minha para ele, Ederson. Eu vi A minha agora. professora foi corrigir a minha prova, mas só que ela não disse que não tinha nada errado, mas ela tirou 2,5 pontos de mim, porque eu não desenvolvi do jeito que ela queria. Agora tu tá na mente dela? Não sei. Também não sei entendi, não, o critério que ela utilizou, né? Não tem nada errado, mas você não desenvolveu do jeito que eu quero. Gente, agora lascou. Entendeu? Vai saber, né? É cada uma que me aparece, rapaz. Eu já passei por cada coisa. Né? Eu já disse para vocês, né, que o cara me exigiu contribuição inédita de um anteprojeto de mestrado, né? Vai entender, né? Enfim, aí por isso ele me tirou da seleção, por meio ponto. É absurdo. Né, 0,5. Mas o bom é que o mesmo projeto foi aprovado na UFMG. O menino lá te deu uma ajuda, o Júlio, né? Deu para estruturar legal, né? O Júlio ele pegou o mesmo projeto e disse, peraí, vamos reformular isso aqui. Sim. Aí deu uma reformuladinha, uma organizadinha nas coisas. Organizadinha entre aspas. Ele fez às vezes uma série de sugestões que foram muito, muito determinantes, assim. Sim. Entendeu? O problema ficou mesmo, o corpo textual ficou o mesmo, entendeu? Mas a sugestão dele do modo de organização foi... Pois, é isso que é importante muitas vezes, é a organização, é o modo como o outro vai ter acesso ao que queremos dizer, não é? Que foi o que eu estava a dizer. Enfim. Onde é que estão, que é para não cairmos em conversas? Acabamos de iniciar a nona parte, né, do livro 2. E aí a gente leu o primeiro parágrafo, basicamente. Tá bem, pronto. Aí falta esse ele vai falar que né, mais uma vez vai tomar a questão do meio termo, que, né, fica ali entre os extremos, né? E aí os extremos podem ser tanto o excesso quanto a falta, entendeu? Espera aí. Exato. Eu vou ler esse próximo parágrafo, aí se o Jorge quiser ler o outro, né? Espera aí, pá. Calma que o Jorge está se organizando aí. Se eu ainda souber ler. Ora bem. Não, Jorge, tu só tava com sono, pô. Eu até muito tarde estive a ver um filme e que é uma coisa que não acontece sempre, mas o filme tinha 2 horas e tal, pronto. Foi o suficiente. Como diz o Platão, a razão adormeceu e o Eros tirânico apareceu. Passou, sim. E o Eros tirânico aqui é o sono. É o sono. Tô brincando. Não. Onde é que eu pus isto? Pois. Mas assim, eu de fato tô com sono, porque eu, né, durante a viagem lá, fiquei no albergue e os caras, entendeu? Só faltaram colocar o albergue abaixo, batendo lá na coisa. Qual é a distância? Qual é a distância? Em quilómetros? Em quilômetros? Eu não sei dizer ao certo, Jorge. Eu sei que foram 2 horas e meia de voo. Né, com o avião se movendo a cerca de 800 km por hora, né, são mais de 1.000 km de distância. É mais ou menos daqui a Paris, sensivelmente. Por aí daí a Paris, ou talvez a Berlim. Talvez a Berlim. Que fica... Não. A Berlim são 3 horas. É mais, são 3 horas? Paris é quanto? Paris são 2 horas e meia de voo? 2 horas e pouco, É variável. Depende da hora, depende da companhia. Direto, sim. Claro. Olha aí, Edson. Enquanto tu leva 1.000 quilômetros para chegar aí no outro estado aí o Jorge leva o mesmo tempo para ir para Paris, ó.
Cara, Né, velho? que absurdo. Mas ele tem uma opção que é muito boa, que é ir de trem. De trem, tem isso também. Que é Essa isso? opção é boa. O Oi? quê? Ir de Não trem. percebi. Ah, de comboio. É o melhor. É muito bom ir de trem, eu acho. É o melhor, é o melhor. Estamos à espera que ligar Lisboa a Madrid por, por comboio, aqueles comboios bala, como existe no Japão. Isso é que é bom. São 300 e tal quilómetros por hora, acho eu. 300 km por hora? É, O avião é mais rápido, mas ainda assim é bom. é. É muito melhor. E vai-se daqui a Madrid, de Madrid a Paris. Porque a Europa está toda ligada por caminhos de ferro rápidos, não é? Mas aqui em Portugal não apostaram nisso. Pronto. Estupidez, pá. O território também não ajuda, porque Portugal é um país, não é plano, é só montes e vales. Enfim, bom, está, pois, suficientemente esclarecido. Onde é que tu estás? Eu vou ler esse próximo parágrafo aí, Jorge. Tá Aí bem. tu lê o outro. Em tudo devemos precaver-nos. Isso aí, a gente vai ler agora essa parte aí. Tá bom? Então, vamos lá. Em tudo devemos precaver-nos, principalmente contra o que é agradável e contra o prazer, pois não somos juízes imparciais diante deste. Devemos sentir-nos em relação ao prazer da mesma forma que os anciões do povo se sentiram diante de Helena, e repetir em todas as circunstâncias as suas palavras. Aí tem uma nota de rodapé, né, que está se referindo a um trecho da Ilíada de Homero, que diz assim: não há razões para indignar-nos com os troianos, nem com os aqueus de belas grevas, se eles sofrem há tantos anos por uma mulher assim. Sua figura se assemelha incrivelmente à de uma deusa eterna, mas, de qualquer modo, por ser como é, que ela tome uma nau e parta. Não a deixemos mais aqui, como um flagelo agora nosso e breve para nossos filhos. Aí, fim da citação. Pois se o afastamos de nós, é menos provável que erremos. Em resumo, é agindo desta maneira que seremos mais capazes de atingir o meio termo. Essa citação aqui do Homero, né, em relação a Helena, estava me lembrando do Fedro, do livro do Platão, que o Sócrates, ele fez ele estava fazendo o discurso, o Fedro estava fazendo um discurso, né, do Lísias, falando mal do amor, né, e tal, que o amor era uma loucura e tudo mais, né. Aí o Sócrates, ele fez dois discursos. O primeiro discurso que ele fez com a cabeça coberta, né, que ele já sabia o que ele estava fazendo, né, só que ele fez mais para agradar o Fedro, entende? Aí ele começou a falar o discurso dele, né, repetindo as mesmas palavras lá repetindo a mesma linha de raciocínio do discurso do Lísias, que o Fedro estava reproduzindo. Só que chegou o momento do discurso e ele começou a dizer para o Fedro que ele não ia mais querer continuar com aquele discurso, né, e pegou e já estava indo embora. Parou o discurso e já estava indo embora. Até que quando ele estava atravessando o rio, aí veio uma voz, né, para ele recebeu um sinal divino lá, que falou com ele, e ele voltou. Na hora que ele voltou, ele começou um segundo discurso, dessa vez sem a cabeça coberta, né, só que dessa vez falando bem do amor, né, de Eros, entende, porque ele achava que estava falando mal, ofendendo os deuses. Aí ele lembrou justamente de Homero, que tinha ficado cego por ter ofendido os deuses, né, igual aqui na nota de rodapé que eu li, né, ele está falando mal de Helena. Então, não apenas Homero, o Estesícoro também falou mal de Helena, dizendo que na guerra entre os gregos e troianos, eles morreram por causa de Helena, que ela foi a culpada. Então, como ela é considerada uma deusa também, né, então ela
castigou ele, o Estesícoro. Como foi que ele foi castigado? Ele ficou cego. Só que no caso dele, como ele tinha um conhecimento de uma... Opa, o que foi que aconteceu? Como ele tinha um conhecimento de uma tradição, aí, como ele tinha conhecimento dessa tradição, então ele fez uma palinódia, que era justamente uma retratação, dizendo que tudo aquilo que ele tinha falado era besteira, que ele estava arrependido, que a Helena não era culpada daquelas coisas, foi que ele voltou à visão dele, né, segundo o que foi dito lá na obra, né, então Sócrates, por ter ficado com medo, por temer como posso dizer, a vingança dos deuses, né, o castigo dos deuses, aí ele voltou com o segundo discurso lá, já dessa vez falando em favor de Eros, do amor lá, né, igual. Então, me lembrou dessas coisas. É o Eros tirânico. Outro. Mas tem alguma coisa nesse parágrafo aqui que chama a atenção? Agradável contra o prazer, né? Nós não somos juízes imparciais. Está dizendo que a gente deve se precaver contra o que é agradável e contra o prazer. Acho que é aquela situação que... É o quando a prazer gente físico, não é? É o prazer físico sempre, não é? Pronto. Contra aquilo que é agradável e contra o prazer, né? Acho que é aquela situação em quando você está, sei lá, quando você está de bem com a vida, está numa situação boa, que é excelente, você acaba muitas vezes se esquecendo daquilo que realmente importa, né? Se você tem dinheiro, você não tem que ser dado excessivamente aos prazeres, né? Porque tem coisas mais importantes, como agir racionalmente, né? Ter boas atitudes, ter boas ações. Então, tudo que é dado ao prazer, você tem que ter um equilíbrio, né? Um meio termo que ele defende tanto aqui. Pois é verdade, o que estás a dizer é verdade. E não é só aquilo que eu disse, claro que não. É aquilo que tu disseste está muito melhor. Tu disseste está muito melhor. E não apenas a questão. Eu pensei no físico, mas é evidente que é aquilo que tu dizes, é muito mais exato, não é? É outro tipo de. O prazer como sinónimo de facilidade, de não custa nada, sim, do estar bem na vida, não é? Como tu disseste, é verdade. É melhor, é mais vasto. Ele diz algo aqui que é interessante. Devemos sentir-nos em relação ao prazer da mesma forma que os anciãos do povo se sentiram diante de Helena, e repetir, desculpa, e repetir em todas as circunstâncias as suas palavras. Pois se o afastamos de nós, afastamos as palavras de nós, é menos provável que erremos, né? Essas palavras dos anciões, né, que foram repetidas, que estavam falando mal de Helena, então se afastar, né, essas palavras de nós, é menos provável que erremos, que ela é considerada uma deusa aí, né, tem que ter um certo respeito aí, né. Em resumo, é agindo desta maneira que seremos mais capazes de atingir o meio termo. Curioso. Há aqui uma coisa que eu escrevi, vão muitos anos. Eu estabeleci uma relação entre o prazer e o erro. Não sei porquê, palavra grega para erro era pseudos. Pseudos aqui. E aparece, não é, no sentido do prazer induz facilmente a nós, cairmos no falso. O prazer denota facilidade, denota e, portanto, conduz facilmente ao erro. É um dos sinais, é engraçado. Há muitos anos não pegava nisto, né? E está aqui. Traduzindo, o que está é: se não dermos ouvidos ao prazer, corremos menos risco de errar. É razão. É assim, deste modo, que temos maior possibilidade
de de acertar no alvo, como meio termo. O alvo é o meio termo. Como é que está aqui? Como é que está aí? Onde é que isto está? Deve ser parecido, não é? Isto é o grego. Isto é o grego. Ah, sim. Então, as suas palavras. Pois se afastarmos de nós é menos provável que erremos. Cá está. Em resumo, agindo desta maneira que seremos mais capazes de atingir o meio termo, o alvo. Aqui está o alvo. O alvo, ou seja, o meio termo. É engraçado. Esta do alvo. Uhum. É o acertar. Vou acertar. Ele traduziu o acertar pela palavra alvo. O alvo, Entendi. eu percebo. Uhum. O alvo Atingir, como meio né? termo. Pois, De- engraçado. Quer ler o próximo parágrafo aí, Jorge, para nós? Eu? É. Então, e o Arisson não leu já? Ele leu primeiro. Os dois primeiros, Jorge. Mas sem dúvida, isto é difícil. Especialmente nos casos particulares. Como Porquanto assim é difícil? mas Não, Vamos lá, Jorge. é difícil. Especialmente nos casos particulares. Porquanto não é fácil determinar de que maneira e quem e por que motivos e por quanto tempo devemos encolonizarmos. Às vezes, nós mesmos louvamos as pessoas que cedem e as chamamos de amáveis. Mas às vezes louvamos aquelas que se encolorizam e as chamamos de viris. Entretanto, as pessoas que se desviam um pouco da excelência não são censuradas. Quer o façam no sentido do mais, quer o façam no sentido do menos. Censuramos apenas as pessoas que se desviam consideravelmente, pois estas não passarão despercebidas. Mas não é fácil determinar racionalmente até onde e em que medida uma pessoa pode desviar-se antes de tornar-se censurável. De facto, nada que é percebido pelos sentidos é fácil de definir. Tais coisas dependem de circunstâncias específicas e a decisão e a decisão depende da percepção. Isto é bastante para determinar que a situação intermediária deve ser levada em todas as circunstâncias. Porque às vezes devemos inclinar-nos no sentido do excesso e às vezes no sentido da falta. Pois assim atingiremos mais facilmente o meio termo e o que é certo. Acho que acaba Terminou? aí. Acabou o livro 2. Já. Engraçado isto. Bem, antes de tu chegar, Jorge, eu havia comentado que o Aristóteles ele fala dessa questão do meio termo em relação às emoções e às ações, de tal forma que as emoções e as ações elas estão intrinsecamente conectadas, né? E que não é possível a gente pensar uma sem outra. No entanto, é como se eu fosse capaz de ponderar as minhas emoções para poder agir, né? De uma forma racional, por assim dizer, né? É como se fosse a nossa capacidade de olhar para as nossas emoções e dizer, talvez essa emoção seja muito excessiva, seja exagerada para determinada ação, para determinado contexto, determinado momento, ou, né? Essa não é a emoção correta, não é o modo correto que eu devo sentir tal determinadas coisas. Então parece que há uma capacidade aí da gente, querendo ou não, né, racionalizar nossas emoções. Né? Pelo menos é o que o Aristóteles deixa subentendido. Né? Não Um pouco isso, sim. Não disse isso textualmente até agora. Né? Pode ser que mais Um pouco isso. venha dizer. Né? É possível, é muito bem possível ver as coisas assim. É um pouco. É assim uma coisa muito moderna, do século XIX, o que já se dizer, mas é perfeitamente possível. É? Do século XIX. É vianense, tem tendência freudiana.
Não, eu estava pensando mais no século ali 18, né, 1700, a discussão entre Kant e Hume, né, dentro da não, filosofia moral. Aqui por causa né? das emoções, pá, E aí eu estava mais racionalizar pensando sobre emoções. isso. Porque o Kant, ao tentar suprimir, né, as emoções do campo da moralidade, ele cria um problema gigantesco dentro da filosofia moral, né, que é o que a gente vai falar, o problema da motivação moral. Né? Eu posso saber do ponto de vista racional o que é correto, mas eu não posso sentir nenhuma vontade de agir segundo aquilo. Entendeu? Ok, isso é correto, mas por que eu quero agir dessa forma? Isso é uma questão de decisão. Entendeu? Porque qual é o sentimento que me leva a agir? Né? Não dá para a gente dizer que é um sentimento, né, artificialmente, né, produzido pela razão. Né? Porque ele vai falar sobre a questão do respeito, né? O sentimento de respeito que a razão produz para poder nos colocar a agir. Só que aí ele já está dizendo, ele está entregando o jogo, basicamente. Né? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que só pode nos colocar a agir é um sentimento, e não a razão em si. Né? É a tal história do equilíbrio-desequilíbrio, do balancear. É quase inevitável. Eu estava a ver o que é que está aqui. Eu estava a ler a tradução, estava a encontrar aqui qualquer coisa que não, mas não tem interesse nenhum aquilo que eu estava agora. Eu não entendi. Tu não estás interessado? Não. Aí não tem Estava, conexão com o que eu... não, eu estava a ver, O que ele está dizendo é que ele está estava a ver no procurando. texto, no meu texto, Ah, estava a ver aqui, estava a ler e estava a achar algo que nunca tinha lido. E vim ver no texto que eu geralmente uso ou usava, e estava a ver o que é que seria, mas não é nada, não consigo encontrar, não sei. Ora, bem, enfim, foi esse ponto que eu levantei, né? Porque o sim, Aristóteles, no final das contas, ele nunca vai incorrer em tal problemática, porque ele está considerando as emoções o tempo todo na filosofia moral dele, né? O que talvez seja um ponto a ser esclarecido é como essas emoções elas podem ser ponderadas, né? Se é a partir de outras emoções ou a partir da nossa capacidade de raciocinar, né? Ou de isso, racionar. isso para ele, pá, Não é um problema, né? é, Eu acho que é considerado a partir da nossa capacidade de raciocinar, né? a razão deve vencer, não é? Sempre. A emoção é sempre fraca. Porque ele, assim como Platão também, eles consideram os desejos, por exemplo, os desejos em excesso algo ruim, né? Assim, é algo concupiscente, né? E tudo mais, mas só que para você determinar um equilíbrio ali, por exemplo, eu passo o dia, vamos supor que eu passo o dia bebendo, né? Dado, dado a festas, orgias e tudo mais. Aí, para eu chegar a refletir sobre o que eu estou fazendo ali e dizer assim, opa, aqui é meu limite, né? Ou então, opa, eu tenho que parar por aqui, né? Porque senão, se eu passar mais dessa... Se eu beber mais esse copo aqui, talvez não chegue lá em casa, né? Digamos assim. Então, eu estou usando a razão ali, né? Estou refletindo, pensando, ou então, sei lá, eu nem chego a exagerar tanto assim, né? E ser um pouco mais moderado. Então, eu determino até onde eu posso ir por meio da razão, né? Agora, a partir do momento que as emoções, não está muito claro assim para mim, né, a relação assim, porque no livro 1 a gente trabalhou mais a questão da eudaimonia, né, da felicidade, que lá, sim, ele coloca
as razões, a razão parece que tem um papel muito determinante ali, né, para se alcançar a eudaimonia, a felicidade ali, né. Só que aqui ele já fala mais da questão da excelência moral, né, já é outra coisa, só que ele coloca a emoção como centro de tudo aqui, né. Então, de fato, eu acho que talvez no livro 3 ele fale mais da ética intelectual, né, que já entra essa parte aí, e eu acho que tira um pouco dessa nossa dúvida aí, né, em relação a isso. A razão tem uma enorme vantagem relativamente às emoções. As emoções dizem respeito, para falar em termos aristotélicos, as emoções dizem respeito a particulares. As emoções dizem respeito a aspectos mais parciais. Naturalmente que a razão tem como princípio o universal. Portanto, o conflito é fácil entre aquilo que é o princípio que deve reger todos os particulares e as emoções, que por si próprias não são universais, e se elas tomarem a dianteira sobre a razão, pois, então nessa altura cada um vai para o seu lado e cada um segue em sua inclinação. E aí temos aquilo que ele, não sei como é que está aí, já não me lembro, no grego está a palavra, não sei, é o desvio. É o desvio. Até que ponto um de nós pode desviar-se? Pode desviar-se e não ser punido por isso. Até que ponto? Do ponto de vista, diz ele, do ponto de vista do raciocínio, da razão, do raciocínio, é, é uma coisa difícil de saber. Nas emoções, nós não temos o princípio universal que nos digam, que nos diga vá por ali ou vá para lá. Não temos, porque nós obedecemos vulgarmente àquilo que são os nossos sentidos. E estas coisas, eu decido as questões cá está, as questões relativas aos sentidos, eu decido-as de acordo com cada caso. E quem decide, nesse caso, é o modo como eu a percepção. O acetose. Exatamente. E aquele que decide é a percepção. Dito de uma outra maneira, nós desviamos-nos até que ponto é que nós nos conseguimos livremente traduzir? Até que ponto é que nós podemos desviar sem ser castigados por isso? Ou sem que os outros digam mal de nós, assim que é. Sem que os outros digam mal de nós. É difícil, não é fácil. Sim, não é difícil. É difícil saber através do raciocínio. Tal como tudo aquilo que é percebido pelos sentidos. Isto é, as coisas dependem vulgarmente, não me diz, vulgarmente não está cá. As coisas dependem de cada caso. E quem decide, quase sempre, é a percepção e não a razão. O que parece que são os sentimentos que levam a... Onde é que, desculpem que eu se calhar estou a desviar-me relativamente a isto, mas é sem dúvida difícil, especialmente em casos particulares, porque eu também faço a determinada maneira e com não, estamos noutra, peço desculpa, esqueçam. Eu estou a ver o último parágrafo, que não é o mesmo aí, desculpem, esqueçam o que eu disse. É só descer mais aqui Esqueçam, eu estava a ver mesmo a última coisa. Não, estava a ver a última das últimas. Aí, Mas não tá é aí. fácil de terminar, está aqui.
Racionalmente, até onde e em que medida uma pessoa pode desviar-se, cá está, antes de tornar-se censurável. Pronto. De facto, nada que é percebido pelos sentidos é fácil de definir. Pronto. As coisas dependem de circunstâncias específicas e a decisão depende da percepção. Mas foi aquilo que eu disse. Enfim, está dito de outra maneira. Mas não, desculpem, não liguem. Eu é que estava fora da coisa. Este livro é muito pequenino, é uma coisinha assim. E a pessoa salta. Desculpem. Pronto, já não estou cá. Tudo bem. Desviei-vos a análise. Nada. Não. Está bem. Mudei de tela aqui. Peraí. Mas, sem dúvida, isto é difícil, especialmente nos casos particulares, porquanto não é fácil determinar de que maneira e com quem e por que motivos e por quanto tempo devemos encolerizar. Ok. Às vezes nós mesmos louvamos as pessoas que cedem e as chamamos de amáveis. Parece que ele está dizendo assim que sabe aquelas pessoas que muitas vezes a gente tem que lidar com ela e a gente gosta dela porque ela é uma pessoa fácil de lidar, é uma pessoa que cede, que sabe ouvir, que tem paciência comigo e tal, né? E justamente por ela ser assim, por ela ceder, né? A não ser aquela pessoa teimosa o tempo todo, justamente por ela ceder, ela é amável para mim, né? Deixa eu ver. E com quem e por que e por quanto tempo devemos encolerizar? Às vezes nós mesmos louvamos as pessoas que cedem e as chamamos de amáveis, mas às vezes louvamos aquelas que se encolerizam e as chamamos de viris, né? Então, primeiro ele começa dizendo ali que é difícil, né? Nos casos particulares, porque você deve determinar de que maneira você fica com raiva, encolerizado, né? De que maneira, agora com quem você deve ficar com raiva, e por qual motivo, né? Por quanto tempo? Aí, mas só que tem aquelas pessoas que são mais amáveis, que cedem, só que e tem aquelas outras que ficam com raiva e justamente a gente chama ela de viril, né? Que em outras situações ela seria aquela pessoa chata, né? Então, parece que ele está dizendo, ele sabe bem aqui, né, trabalhar as palavras, as situações, sabe separar, né, as diferentes situações que se apresentam perante as pessoas, né, ele conhece, sabe analisar perfeitamente aqui. É engraçado que ainda tem gente que acredita que Aristóteles escreve mal, ou ouvi isso, né, eu não vejo isso. Eu acho que ele escreve bem, enfim. Entretanto, as pessoas que se desviam um pouco da excelência não são censuradas. Se desviam um pouco, né? Não são censuradas. Quer o façam no sentido do mais, quer o façam no sentido do menos. Censuramos apenas as pessoas que se desviam consideravelmente, pois essas não passarão despercebidas, como se ele quisesse dizer assim, errar é humano. Então, se você errar levemente para mais ou para menos, você não deve ser censurado por causa disso. Agora, aquelas pessoas que são exageradas, né? Tanto para mais, tanto para menos, que são extremistas, essas aí não passarão despercebidas. Pois. Mas não é fácil determinar racionalmente até onde, em que medida uma pessoa pode desviar-se antes de tornar-se censurável. É como se estivesse dizendo assim que não é fácil, né, você determinar por meio da razão ali esse tipo de coisa, porque parece que foge ali do controle, né? É o Não tem. tal,
É o tal particular, não é? São as situações particulares Isso, que estão ali, não é? Os são casos coisas, particulares, mas não é só. isso parece que foge do controle dele, esse tipo de coisa. Não tem como determinar racionalmente, né? Até que ponto uma pessoa pode ser censurada, né? Uma pessoa que se desvia. De fato, nada que é percebido pelos sentidos é fácil de determinar pelos sentidos, né? Porque isso, eu acho que ele está querendo dizer assim, porque a primeira coisa que a gente vê em alguém, numa situação, é por meio da visão, do olfato, né? É por meio dos nossos sentidos, que é o primeiro impacto que chega a nós. Então, por isso que Sim. não é fácil determinar, né? Então, muitas vezes os nossos sentidos eles não são confiáveis. Então, por isso se torna difícil determinar racionalmente isso daí, né? Porque requer uma profundidade muito maior de análise. Nós Tais coisas, julgamento não o fazemos, não é? Nós julgamento não o fazemos, é o que ele diz. isso, É, ta- tais coisas dependem de circunstâncias específicas, né? Ele sabe que analisar cada circunstância aqui. E a é, decisão depende da percepção. é. Percepção. Do modo como a pessoa considera. Considera, né? Entendi. Cada um É, percebe uma coisa diferente, né? Uhum. Isto é bastante para determinar que a situação intermediária, o meio termo, deve ser louvada em todas as circunstâncias, né? Mas que às vezes devemos inclinar-nos no sentido do excesso e às vezes no sentido da falta. É por isso que ele tem essa liberdade, né? Se é o você pêndulo. desviar, se É você, o né, pêndulo. pêndulo, se você desviar um pouco, você não precisa ser censurado. Se você desviar um pouquinho, assim, não muito, não precisa ser censurado por causa disso, né? E às vezes devemos inclinar-nos no sentido do excesso e às vezes no sentido da falta, pois assim atingiremos mais facilmente o meio termo e o que é certo. É desse Curioso, ponto de vista, a razão não é um tirano. não é um Não, tirano. não é um tirano, não é? É flexível, né? Não Curioso sei isso. como é que tu vês, Erison. Tu estás a ver outras, estás com uma outra sensibilidade. Não, eu acho que é por aí, porque a razão, de fato, não é um tirano, né? Não Não, é a que impera e suprime, diga-se de passagem, é. a influência dos outros, vamos dizer assim, São, são casos muito mais particulares e os casos particulares que eu referi há bocadinho são aquilo que o caso particular, no fundo, o critério do caso particular é o percepcionável, é o modo como eu percebo, o modo como eu entendo e o modo como eu é como a sensibilidade, sou eu a ver e não tu, não é? E a razão, por mais universal que seja, por mais valor que ela tenha, não consegue decidir equilibradamente no domínio da ação humana. Não consegue. Não é possível. A percepção, o modo como eu vejo, os próprios sentidos, claro, necessariamente tem um peso. Não se pode condenar os sentidos pura e simplesmente por não serem conformes à razão. Não, eles têm um papel. Esse papel é impreciso. A razão é naturalmente aquilo que deverá e dita o meio termo. Mas do ponto de vista da nossa pessoa, não é? Naquilo que a cada um diz respeito, não é? Aí a coisa, o que é que nós podemos fazer? Temos de buscar o meio termo, não é? Buscar, temos de procurá-lo, porque senão desviamos-nos. É a palavra que lá está no início, não é? Que eu vos li, desviamos-nos, vamos ao lado. Agora, parece inevitável que, do ponto de vista da ação humana, nos desviemos relativamente ao rigor absoluto da universalidade da razão. Isso aí parece-me que não deixa de ser claro, quer dizer, não conseguimos agir de um ponto de vista estritamente lógico, ou de um ponto de vista estritamente do princípio absoluto. Ou seja, na ética,
há sempre qualquer coisa que tende para um lado ou para o outro, não há uma ética absoluta. É um pouco aquilo que parece estar aqui presente. Não somos deuses, não é? Não somos perfeitos. Há aqui há um espaço que nos é dado a cada um de se desviar, e é inevitável, porque nós percepcionamos. Nós não temos um ponto de vista absoluto, percepcionamos. Não no sentido físico, mas entendemos, somos nós a entender as coisas. E, portanto, o meio termo é algo que a razão nos dá, não é? Nos dá, pelo menos o desejo dela. E a nossa ação é uma luta por isso, mas o desvio parece ser inevitável, não é? Pelo menos é o que foi aquilo que eu vos tentei traduzir há bocadinho. Não está mal. Não sei o que é que tu vês, Erison. Não sei. O que é que tu vês? Não, eu acredito que seja exatamente por esse caminho. O Aristóteles ele não está estabelecendo princípios éticos que sejam universalmente válidos. Talvez a mediania seja algo que seja universalmente válido para ele. É isso, sim. Entendeu? Sim. Mas é racional. Ainda assim, o que é mediania para mim não é a mesma coisa que vai ser mediania para ti. Não. Então, não é a mesma mediania. Entendeu? Não é o mesmo meio termo. Entendeu? Não. Então, ainda assim, parece ser algo que flerta mais com a subjetividade do que com a objetividade que um princípio universalmente válido né, venha a exigir para si. Né? Então, é algo que é muito mais por aí, por essa linha de raciocínio, por assim dizer. Né? Quando eu paro para analisar o Aristóteles, para refletir sobre ele, eu vejo muito mais as coisas desse modo, entendeu? E daí ser uma ética que não tem tantos problemas, né? É o que eu quero dizer que não tem tantos conflitos, entendeu? Com alguém dizer, mas ok, o seu princípio moral é esse, o meu é esse daqui, certo? Entendeu? Eu estou vivendo muito bem, obrigado, estou feliz desse jeito. Se você está feliz de outro jeito, ótimo. E o Aristóteles está dizendo, então, os dois se entenderam muito bem. O Aristóteles seria esse cara aí. Não há o problema, não há verdadeiramente nem quer dizer, há máximas, mas não há a priori. Não há a priori aqui. Não há a priori. Há máximas, há princípios que servem como linha, como rumo, mas não há, de facto, não há a priori, não há nada que seja uma absoluta condição de outra coisa. Não há. A priorismo aqui não existe. E, portanto, a questão do dever, uma vez que estás com Kant, a questão do dever aqui não surge como um princípio regrador, não é? Não surge. Não existe isso. Não quer dizer que o dever não exista, mas esse dever é um dever que se aplica mais ao domínio jurídico do que a um plano ético, como é o caso de Kant, não é? Sim. Que naturalmente, para já é de uma época em que o conflito é constante, não é? Aqui não há isso, não existe, não. E que o próprio Kant admite, né? Que do ponto de vista moral a gente fracassou e que é por isso que a gente vai precisar fazer filosofia do direito e filosofia política. Entendeu? Porque os conflitos eles não vão ser conciliados num âmbito, né? Num terreno da moralidade. Vai ser, né? Inconciliável. Ou melhor, eles não vão ser conciliados, eles vão ser resolvidos através da mediação do Estado. Né? Ou seja, vai vir alguém aí mais forte na filosofia política para arbitrar, né? Para arbitrar o conflito ali, entendeu? Vai ter que alguém que vai interferir, porque o conflito ele não vai conseguir, né? Ser
né? Sem ser dissolvido, né? Embora seja uma época Legal, em que a racionalidade tem um valor tal que acaba por pôr de lado o peso da emoção, não é? Não é por acaso que todas as doutrinas gradualmente psicológicas, tal como as entendemos no século XX, estão aparecendo, não é? Porque o recalcamento é tanto, não é? A racionalização é tanta, nessa época, na época kantiana e já anterior, mas kantiana, antes, mesmo já antes, bem antes, é de tal modo forte que as emoções que nós somos, as sensações, as impressões, tudo isso, isto que está aqui em Aristóteles, não é? O modo de ver, acaba por ser desprezado. Mas isso sai caro, não é? Sai caro, e é por isso que aparece, por isso é que eu há bocadinho referi o Freud, não é? Que é um homem que acaba por apresentar a emoção e a razão como destruindo e como induzindo doença, induz doença no plano da emoção. As Talvez doenças. o grande sacada de Freud é você entender que a maior parte das nossas decisões não são tomadas de forma consciente, mas sim de forma inconsciente. Inconsciente. Entendeu? E aí é que tá. Esse inconsciente ele é constituído de quê? Né? Aí o Freud ele vai dizer que é exatamente de tudo aquilo que a gente acaba aqui suprimindo, né? Acaba que né, não podendo, como posso dizer, externar, a gente acaba tendo que suprimir, né? Então é muito mais por aí. Agora, isso faz com que, obviamente, toda a teoria moral moderna caia por terra, porque parece que tem um pressuposto de que a gente tem completa consciência, entendeu, de tudo que Mas não acontece temos. na nossa experiência interna, entendeu, ao ponto de ter total clareza no momento de tomada de decisão. Né? E a gente não tem essa total clareza de nós, nem de tudo que está acontecendo. Então, as teorias morais modernas caem por terra. É tudo, cara. Se existe o inconsciente, que existe, a gente tem uma prova Existe, muito sim, então não existe. né? Todo mundo, quando sonha, né, tá lá dormindo, sonhou, é uma prova de que houve uma atividade inconsciente da sua mente. Entendeu? Então, isso daí é uma prova assim, cabal. Todo mundo já sonhou na vida. Sim, Então, sim. existe esse inconsciente, entendeu? Sim. Agora assim, o que constitui ele é a mesma coisa para todo mundo? Aí é outra pergunta que já vai para uma discussão mais contemporânea da coisa, entendeu? Que vai dizer que não é a mesma coisa. Existem, por assim dizer, constituições ou estruturas diferentes para esse. De facto, Uhum. Agora, em Aristóteles, isso está tudo é inconsiderado, não é? Não, nem sequer passa para a cabeça, não é? Não. Tá fora do Do horizonte. baralho. Do Está horizonte, fora do do horizonte baralho. conceitual do Aristóteles. Entendeu? Dentro do horizonte conceitual dele não cabe essas ideias, eu Não acho. cabe, Não chega aí, não. nem da sua época, não é? Não sei se o Hudson concorda, porque o Hudson ele acha que a gente já discutiu aqui que o Aristóteles ele já falou sobre tudo, né? Todos esses grandes problemas aí já foram tratados por ele. Não, também não é assim. Eu não sei o que é que ele pensa acerca disto. O Aristóteles tratou de grandes problemas relacionados ao tempo dele, né? Assim, às emoções, aos prazeres, aos desejos, as emoções, né? Tudo isso. Agora, ele, assim como Platão, chegou a falar de sonhos, sim, né? Mas muitas vezes relacionar, fazer como metáfora, né? Utilizando de sonhos como metáfora, como no caso de dizer, a pessoa, a razão, tá, né? Você que leva uma vida boa, de justiça, você tem que se encher, né, de raciocínios bons, de atividades boas, para poder, sim, você ir dormir e
e ficar livre de sonhos impuros, né, sonhos indesejados, sonhos que vai fazer com que as tuas atividades sejam atividades concupiscentes, né? Então ele fala alguma coisa desse tipo, Platão, né? Sim. Aí, né, no caso Platão, aí ele vai dizer que a razão, muitas vezes, quando a razão adormece, aí os desejos se sobrepõem à razão, né? Então, ele fala desse tipo agora em relação a inconsciente, Não, isso. id, ego, superego, como o Freud via. Não, Isso daí, a questão de inconsciente para não. ele já não era, ele não atingiu essa compreensão aí, né, Há muitos séculos, né, né? exatamente, que quando se falava de psique, eles levavam mais para a parte da alma mesmo, né, da É, alma, esse tipo é de coisa, mesmo isso. né, e não da psique no sentido como a gente vê hoje, né, de que é mais voltado não para a alma, mas para a mente humana mesmo, né, ali, que tem uma compreensão diferente da modernidade. Muito, completamente outra coisa. Agora, Aristóteles, Platão, eles são brilhantes, cara. Eles, em relação à natureza humana mesmo É, ali, ao o homem conhecimento. em si, né, na sua relação com o outro, em sociedade, ou individualmente, né, então, tudo isso daí, os caras, eles praticamente eles brincaram, né, com esses assuntos assim, dominaram de um jeito que até hoje estamos nós aqui, Mantém-se. até hoje está aqui a gente aqui, né, tentando entender o que eles já tinham compreendido há muito tempo, Quanto a isso, está fora de questão, não é? é, A compreensão da dita natureza humana, ou seja, o que seja, não é? De quem somos, não é? Aí sim, aí vem. quem Mas somos, né? não é de todo, Erickson, não é de todo, não é de toda uma filosofia que lide ou que esteja desperta para aspectos relacionados com a, com a justiça tal qual nós a entendemos a partir, sobretudo, sobretudo a partir de coisas, da ética de Spinoza, pronto, a partir dessa racionalização da justiça, pronto, a coisa começa. É porque é assim, Jorge, né, existem ecos, por assim dizer, das ideias de Aristóteles até os nossos dias. Existe. A questão é a gente conseguir identificar, né, esses ecos, né, e onde eles influenciam, onde eles não influenciam, até onde eles alcançam, né? Então, Até onde são ecos, entendeu? É como se ele tivesse gritado essas ideias lá atrás na história, entendeu? E a voz dele chegasse até nós, né? Aos nossos, principalmente quando a gente fala de nossa justiça, né? Isso faz parte da filosofia moral dele, da política, né? Que é a justiça corretiva e distributiva. São dois critérios de justiça que a gente aplica até hoje, entendeu? Até hoje, obviamente que não são os únicos, né? Que não são os únicos que a gente, mas são dois critérios de justiça que estão lá no Aristóteles, Então, né? Lá atrás, e a gente acaba querendo ou não reproduzindo, readaptando, né? Revisando eles para os nossos dias, entendeu? aquilo que realmente estes senhores conseguem fazer é interrogar de uma forma muito séria que diabo é o ser de todos nós, não é? Que conduz a estas situações tão complexas, tão difíceis, tão inexplicadas, a partir das quais nós organizamos e desorganizamos a nossa vida, sobrevivemos pior ou melhor. Claro que aquilo que norteia Platão e Aristóteles é sempre a questão ontológica, não é? É sempre a questão ontológica. Sempre, sempre, sempre. É sempre a questão do ser humano, sempre. É sempre isso. E a relação que isso tem, inevitavelmente, com o absoluto que não é
que não é exclusivamente humano, cujo padrão é o divino, não é? E isso hoje em dia, quer dizer, estendeu-se depois no cristianismo, mas na realidade, no mundo de hoje, a partir de, sei lá, a partir do século XVII, para cá, não é, não vemos como é que isso no mundo pode realmente explicar o que quer que seja, porque as explicações são de tal modo diversas, a vida obedece a tanta outra coisa que o próprio ser daquilo que somos, epá, isso as pessoas nem as pessoas se interrogam sobre isso. Não sei, esse cuidado, esse interesse ontológico sobre aquilo que nos constitui como tal, sem ser as características racionais, emocionais, aquilo que nos constitui, que constitui o nosso ser, isso é metafísica e não está nos horizontes do mundo atual. Portanto, vale a pena estar com coisas. Aí há limites, Reitzen, aí há limites. Há limites na historicidade de tudo isto, não é? Tem um papel histórico, tem um momento histórico, a raiz disso enfim, para ti, mantém-se, não é? Mantém-se. A raiz disso mantém-se. Mas a raiz, a sede disso. Mas, lá está, a raiz não faz o homem, não é? Não faz a vida prática, não se vive assim. Não se vive. E é isso que leva toda o iluminismo a entrar nos conflitos brutais da inconformidade, o que é que nos pode levar a agir de uma forma, enfim, como deve ser, não é? Como deve ser. Isso é uma coisa que... Isso deve ser aquilo que em grande parte te interessa a ti, Harrison, não é? Estas questões não sei, mas não sei se as questões... Eu não sei até que ponto é que os aspectos ontológicos ou metafísicos ocupam a tua mente. Dá-me a impressão que podem ocupar, mas não é isso que determina o teu foco de interesse, não é esse? Ou é? Também chega por aí, entendeu? Porque Por aí. é exatamente por aí, porque existe, né, uma série de questões, por assim dizer, que são da moralidade, certo? Que, querendo ou não, estão diretamente ligadas ao ser, né? Ao que é o ser humano, entendeu? Ao que nos constitui, por assim Sim, dizer. sim. Certo? E aí a gente não pode nunca pensar o que somos sem, de forma, por assim dizer, completamente desassociada, né, do Não. que a gente deve fazer, do que a gente deve viver, e por aí vai. Então, é complicado, né, porque o dever e o ser, ele de certa forma, estão interconectados. Obviamente que a Então, gente não pode fazer o salto, né, que o Rio me aponta lá, e é, né, do que a gente se seguir o que a gente deve ser. é Aí esse. é complicado, né? É complicado, É. mas que há algo em nós, né, que faz com que provoca a gente essa reflexão sobre o que deve ser, o que devemos fazer, como devemos existir, sem sombra de dúvidas. Há E algo em esse nós, é muito. seres humanos, tá? Seres humanos, há algo É, na gente que faz isso, certo? Que provoca essa é, reflexão.
Esse é o ponto de vista, de facto, em que a ontologia começa a ter um peso enorme, não é? E em que aqueles aspectos que nós analisamos são são uma consequência disso, não é? Mas nós lidamos, de facto, com as consequências, Erison. Nós vivemos entre consequências, não vivemos no domínio da causa, vivemos no domínio das consequências. Sim, sim. E aquilo, procuramos causas para as consequências que provocamos, mas não para... Não, porque a causa absoluta, isso não é uma causa, não é causal, não é? E entramos num domínio que escapa ao dever, não é aí, não é aí que está. Não é. Pronto, são conflitos de toda a vida, não é? Não. Sim, sim, sim. É algo nosso, né? Algo bem. Sim, senhor. É Agora, isso. agora, agora é incrível, né? Porque isso abre margem para se pensar o. Como é que eu posso dizer? Para a gente pensar o universal na humanidade, né? Abre Pois. muito mais para isso, porque é o que todo pensador diria, ora, se há algo que está provocando em todo mundo, né, determinada reflexão, então parece que é algo universal na gente, É, é. entendeu? E esse é um problema muito grande, é um problema que muitas vezes se recorre quando se quer, quando queremos escapar a uma discussão, muitas vezes vamos socorrer-nos de princípios ontológicos. É uma maneira de não discutir, não é? Uma maneira de não discutir. Isso é uma questão universal, não deve ser posta em causa. Tá. A própria ontologia pode servir como uma porta de fuga, não é? Falsa, para evitar conflitos doutrinais. Isto é, isso faz parte do ser humano, é uma coisa nossa. A própria ontologia, até a falsa metafísica, pode servir como uma porta de fuga para discutir assuntos com os quais não nos queremos envolver. E como não queremos ou não temos solução, dizemos desculpamos-nos com princípios universais ou com razões universais que não sabemos. Portanto, há essas questões da política ou dos princípios, daquilo que mais realiza o ser humano, não sei se são aspectos mais acessórios, porque no fundamental, pronto, e calamos os aspectos particulares e assim não temos de pensar a vida do dia a dia. Não temos de nos preocupar até com razões muito sociais, porque se atribuímos aos aspectos metafísicos a razão de ser dos aspectos ou das nossas condutas sociais, então não vale a pena pensar, há muitas maneiras de ver as coisas, mas aquilo que importa é ver aquilo que cada um de nós é e daquilo que nós... Pronto, é uma porta de fuga para não discutir coisa nenhuma. Eu sei disso, eu sei disso. Eu me lembro que na época que eu cursava filosofia aqui na Federal de Pernambuco, né, eu sempre voltava no ônibus e sempre tinha gente que né, de outros cursos que voltava comigo, eu dialogava muito com essas pessoas. Aí tinha uma menina, ela até é gêmea, que ela era de antropologia, de ciências sociais, né? E aí ela dizia, não, mas não é nada de universal, isso daí é balela e tudo mais. Aí eu dizia para ela, olha, cuidado, que a gente está falando aqui, né? Porque a gente tem estruturas cognitivas que permitem a gente aprender, né, determinada língua. O que significa que a nossa estrutura linguística é comum, entendeu? Se eu estudar mandarim, eu posso aprender mandarim. Se eu estudar
né, inglês, eu posso aprender inglês e vice-versa. Se um chinês vier estudar português aqui no Brasil, ele vai aprender com a gente, certo? E ele aprende. Mas se você pegar um cachorro da China e tentar ensinar português a ele, você não vai conseguir. Por quê? Porque a estrutura biológica dele, cognitiva, não permite ele fazer isso. Então, parece que há algo de universal da gente. E aí ela parou, né, assim, mas isso é tão pouquinho, mas é o suficiente para fundamentar meu prédio teórico. É o suficiente, tem um fundamento aqui. São capacidades, não é? São capacidades. Mas, sim. Entendeu? Então, assim, é algo que só é um aspecto, obviamente, entendeu? Mas que provoca uma grande reflexão dentro da gente, porque, mesmo que seja um aspecto pequeno, as consequências em decorrência disso daí são gigantescas. Entendeu? São gigantescas. E aí permite que a gente encha bibliotecas com livros falando sobre essas coisas. Certo? E com reflexões, com testes, até mesmo chegar tudo, mil e uma impactar, enfim, diversos campos da ciência. Mil e uma teorias. Mil e uma teorias. Enfim, coisas que a gente acaba refletindo quando está fazendo filosofia, né? Quando está estudando filosofia. Não sei. Né? Não. E aí, Adson? Às vezes penso que é um entretenimento. Fico com sono também. Não está assim. Oh, diabo. Isto é a maneira que ele tem de dizer que quer fechar a sessão. Quer terminar. Tá bom já. Aí terminou de ler faz meia hora, vocês estão falando besteira aí, pô, peraí. Discussão importante. Né? Não, mas só são coisas assim que de fato me provocam reflexão, né? Não a la Descartes nas meditações, procurando, né, noções que sejam claras e evidentes, e se alguém tentar negar, vai acabar caindo em contradição, né? Jorge, eu estava falando com o Edson mais cedo, que sábado que vem eu vou ter que ir para uma cidade pequena aqui perto de Manaus, né, que vai ser um primo meu me convidou, né, para ir para lá, que vai ter um evento lá dele. Aí não vai ter encontro no sábado, né? Então, sábado é dia 20, então o próximo seria dia 27, que já é perto do final do ano ali. Tá bem. Então, como a gente terminou o livro 2 hoje, eu estava pensando em começar o livro 3 só em janeiro, né? Assim, avisar lá para o dia 10 de janeiro, a gente voltava, assim, né? Se desse para todo mundo. Aí eu ia avisar o grupo, no dia 10 de janeiro, aí, só que tem o nosso grupo de sábado de manhã de Heidegger, né? Se quiser continuar, a gente continua. Aí depende de ti. Eu vou deixar isso é contigo. Isso não é comigo, isso é contigo. Eu não comemoro Natal, nem nada dessas coisas, fim de ano, isso daí o pessoal tá na curtição lá, eu tô fazendo alguma coisa, né, que eu não participo. Eu também não. Eu também não, já isso... Houve um tempo em que isso acontecia, primeiro acontecia em criança, depois deixou de acontecer, depois houve uma febre, não sei como dizer, isto que estou a dizer não é verdade, mas pronto. Houve aqui há alguns anos, até há 5 anos atrás, e durante talvez uns 10, houve uma febre, não sei como dizer, uma febre eclesial, febre eclesial, não é uma febre cristã. Não, isso não. Isso eu devo estar... Entendi. Isso deve continuar, não é? Só que me esqueço disso e faço de conta, não é? Mas pronto, agora houve uma febre eclesial, era isso só, não é em mim. Isto, o que é que eu quero dizer com isto? Trabalhei muito para a igreja, trabalhei muito para a igreja e pronto, eu sei que, pronto, mas é isso. O que foi? Pode falar aí. Não, eu trabalhei muito para a igreja, mas desiludi-me muito grande, desiludi-me imenso com a igreja como instituição e afastei-me completamente da igreja, afastei-me.
Não quer dizer que o Natal... E com isso também me afastei, de algum modo, de um sentido mais profundo da presença em mim de Cristo e afastei-me. Entendo. Cristo não se afastou, mas eu, de algum modo, fechei os ouvidos a ele, fechei os ouvidos. E pronto. Não é algo, não é alguém a quem eu não possa abrir os ouvidos outra vez a todo o momento. Está sempre a ouvir. Mas pronto, estou muito afastado disso e, portanto, o Natal para mim também perdeu Um sentido, né? um sentido. Porque existe o sentido cristão para o Natal, né? E o sentido capitalista para o Natal. Os dois são complicados, né? O cristão talvez seja menos complicado por conta, né, de preencher de significado religioso aí a data, as pessoas, aproximar-se, etc. Já o capitalista é complicado de lidar. Para um capitalista é uma questão de consumo. Uma questão de consumo, é uma questão comercial, é uma questão económica, é uma questão socioeconómica para alguém que já se preocupe, para alguém que tenha uma tendência mais para análise política, já é uma questão política ou social e económica. Agora, para um capitalista puro e simples, é uma questão, o que é que eu vendo melhor, não é? O que é que eu vendo melhor? É isso. Agora, claro, de um ponto de vista sociopolítico, é quem é que tem condições para, não é só para comprar, é para viver melhor. Isso aí já entra noutro domínio. Exato. É isso. Eu, Isso aí já é. eu vou parar a gravação aqui. Pode parar, porque senão a gente vai longe. Ai, pois. Vai, que isso não vai